Uma coisa que sempre me atraiu nas pesquisas de parapsicologia é o termo eletromagnetismo e, mais recentemente, algo que aprendi com minhas pesquisas, o termo geomagnetismo ou campo eletromagnético terrestre. Isso me levou a perguntar, o que esses termos têm a ver com o que vemos em aparições e outros fenômenos paranormais? Bom, dito isso, vou falar com vocês hoje sobre um artigo que eu li chamado Eletromagnetismo e o Fenômeno Paranormal, ou, mais especificamente Electromagnetism and Paranormal Phenomena. De início, devo dizer a vocês que algumas frequências eletromagnéticas são teorizadas como um fator em experiências paranormais, como ver aparições, escutar sons ou sentir toques. Isso também sugere que os campos eletromagnéticos que interagem com estruturas, como alguns eletrodomésticos também, ou que ocorrem de forma natural, podem causar ou produzir um fenômeno paranormal. Isso inclui objetos se moverem, anomalias de luz, mudança de temperatura e o efeito psicocinético do poltergeist. Existem também muitas associações populares que dizem que fantasmas e espíritos podem ser detectados por suas emissões eletromagnéticas ou que eles utilizam campos ou energia eletromagnética para se manifestar e interagir com as pessoas que os percebem ou veem. Uma coisa muito importante de sabermos é que todos os campos eletromagnéticos são compostos por uma parte elétrica e uma parte magnética, ou seja, um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos podem ser gerados por pessoas ou por estruturas feitas por elas, ou ocorrer naturalmente. Humanos e outros organismos vivos também são cercados por campos eletromagnéticos resultantes de atividades elétricas que ocorrem, ou da atividade elétrica que ocorre dentro de nossas próprias células. Além disso, o nosso cérebro também emite ondas eletromagnéticas e, claro, eletricidade. No século XIX, alguns pesquisadores propuseram uma conexão entre esses fenômenos e também perceberam que médiums manifestavam, aparentemente, um efeito de campo eletromagnético muito incomum de tempos em tempos, como Florence Cook e Didi Home. Os pesquisadores também consideraram que o rádio e outras formas de ondas eletromagnéticas poderiam servir como meio de comunicação com espíritos ou outras dimensões. A Sociedade de Comunicação Eletrônica e Espiritual, fundada em Manchester em 1949, utilizou alguns equipamentos chamados Swan Rays, criados pelo espiritualista Swan, que basicamente geravam um campo de energia capaz de tornar a comunicação com os espíritos um pouco mais fácil. Essa área de pesquisa ficou conhecida de forma bastante prevalente como Electronic Voice Phenomenon, ou EVP. Muitas pessoas falam de EVP como se fosse qualquer barulho, como uma batida na parede, mas um EVP é algo vocal, ou seja, comunicação. Comunicações são EVPs. Barulhos de batidas são apenas barulhos de batidas. É bem simples de entender. Outro projeto bastante interessante do qual eu não tinha conhecimento até ler esse artigo é o Spiricon, um dispositivo para comunicação com os espíritos, no qual uma pessoa com habilidade mediúnica utilizaria ondas de rádio para entrar em contato com eles. Isso foi criado pelo industrialista George Meek e pelo médium William O'Neill nos anos 1980. É muito curioso parar para observar essas pesquisas antigas, os aparelhos utilizados, analisar todo o contexto e perceber que esse campo de estudo já existe há muito tempo. No entanto, como eu sempre digo, ainda existe muito preconceito. Então, ainda por muito preconceito, ele acaba não avançando de forma significativa. Existem alguns experimentos e investigações de campo que eu poderia citar aqui nesse vídeo, mas eu decidi que eu vou reservar para os vídeos no YouTube Shorts e também postar no nosso Instagram, que por sinal, se você ainda não segue, segue lá. Lá vou trazer alguns experimentos que ocorreram há muito tempo, como o de Michael Persinger com o God Helmet, né, o capacete de Deus, que é um experimento bem interessante, além de outros estudos, obviamente. Como esse autor não era uma pessoa tão crente nos fenômenos, ele traz uma certa dúvida sobre os resultados. Mas mesmo assim eu vou apresentar esses experimentos e experiências para que possamos analisá-los de uma maneira um pouco mais crítica no Instagram e em formato de YouTube Shorts. Mas e aí? EMF e Ghost Hunting, essas coisas se encaixam? Bom, investigadores rotineiramente tentam medir os campos eletromagnéticos com aparelhos ou medidores de EMF, mas, apesar de tudo, não temos muitas evidências que deem suporte a essas buscas ou afirmações. Isso acontece em grande parte por falta de pesquisa. Muito por falta de pesquisa, mesmo. É por isso que eu digo, assim como já falei nos meus últimos 2 vídeos, que a falta de pesquisa e de investimento financeiro realmente dificultam muito o avanço nessa área. As ideias relacionadas a IMF, infelizmente, às vezes nascem de um lugar onde as pessoas não entendem como os fenômenos funcionam.
nem como funcionam os próprios aparelhos, que não são nada além de instrumentos simples, criados apenas para indicar de forma básica a amplitude magnética. Então, sim, nós podemos perceber uma mudança no campo eletromagnético de um local para o outro, mas não temos como saber exatamente de onde vem essa variação. Uma coisa que eu já consegui provar aqui em casa, testando em um ambiente controlado por mim, é que o medidor de campo eletromagnético que eu tenho, o meu EMF Reader, não detecta coisas aleatórias em momentos aleatórios, como uma lâmpada ou um fio desencapado. Ele só reage quando eu estou em um local onde realmente existe uma mudança significativa. Por exemplo, perto do meu modem Wi-Fi. Há uma variação perceptível no campo eletromagnético. Na caixa de força da minha casa, há uma pequena alteração também. Assim, consigo mensurar a força e entender quais elementos podem causar mudanças mais drásticas. Portanto, é preciso que haja pesquisas mais sérias, com um olhar mais crítico e reflexivo. Mas, já digo a vocês, na minha opinião, se eu estiver em um local realizando uma pesquisa desse tipo e o meu aparelho de detecção de campo eletromagnético indicar uma mudança, eu vou prestar muita atenção e permanecer ali para tentar identificar possíveis fenômenos paranormais. Isso porque eu já testei a sensibilidade do meu equipamento e percebi que para ocorrer uma variação, tem que haver uma mudança realmente significativa no campo. E, sinceramente, você tem que estar muito perto daquela alteração para que realmente mostre que existe alguma coisa ali. Eu tive que grudar no meu modem, ou me aproximar bem do meu modem para que realmente ali aparecesse a mudança no campo eletromagnético. Assim como na minha caixa de força, eu tive que literalmente abrir a caixa de força e colocar o EMF Reader dentro da caixa de força para indicar uma pequena mudança. Então, ou seja, o EMF Reader realmente ele vai trazer grandes mudanças que são realmente perceptíveis. E recentemente tem crescido muito mais a ideia de que espíritos ou fantasmas podem influenciar diretamente esses aparelhos e dispositivos, aumentando o campo eletromagnético que cerca determinado local ou ambiente. Nesse caso, o fenômeno, como por exemplo uma aparição ou um fantasma que não conseguimos ver, criaria o indício de uma presença, seja por uma luz piscando em nosso leitor de EMF, ou uma mudança de tom em um REM pod, ou até mesmo no movimento da agulha de algum dos aparelhos utilizados para medição, independente de qual seja a energia presente no local. E até aí, tudo bem. O problema começa quando a comunidade de caça-fantasmas, ou Ghost Hunting Community, passa a usar aparelhos celulares, ou melhor, aplicativos de celular para realizar essas pesquisas. Eu já disse várias vezes que apesar de os celulares possuírem um magnetômetro, se é que podemos chamá-lo assim, para medir campos eletromagnéticos, eu não concordo com esse tipo de uso. Eu realmente acredito que o celular não tem a mesma capacidade que um EMF Reader. Inclusive, testando com o meu próprio celular e com o meu EMF Reader, os resultados foram completamente diferentes. Portanto, eu não acredito nem um pouco em aparelhos de celular utilizados para essa finalidade, a menos que você esteja usando um aplicativo para gravar som, como o próprio gravador de voz do celular, ou utilizando a câmera para registrar imagens e vídeos. Afinal, é uma câmera, é um gravador de voz. Mas o celular, como um EMF Reader, sinceramente eu não concordo nem um pouco com essa ideia. Assim como se vocês verem alguém utilizando um aplicativo que gera imagens baseado nas leituras, em sons, etc. Não. Eu não concordo nem um pouco. O GhostTube, esses aplicativos assim, não concordo nem um pouco. Acho que não funcionam. E quando eu vi um canal no YouTube do AimScript, que no caso são os criadores do GhostTube, usando todos os aparatos do GhostTube, eu não concordo, não acho que funciona. E, enfim, é isso, sabe? Eu não concordo, não acredito. Então, se vocês verem canal fazendo isso, perde a credibilidade. Na minha opinião, perde a credibilidade bastante, por já ter testado em casa, né, e ter realmente tido essas respostas completamente diferentes uma da outra. E adivinhem qual foi a conclusão a que o autor chegou? Que os resultados ainda são inconclusivos. Ainda é necessário haver mais pesquisas que demonstrem essa relação entre eletromagnetismo e a produção de experiências paranormais. Ele afirma que nenhum estudo até hoje produziu evidências de que os espíritos ou fantasmas possam emitir ou manipular o eletromagnetismo. De início, eu preciso dizer que não acredito que o eletromagnetismo por si só produza fenômenos paranormais. Não acredito que apenas uma onda eletromagnética vá criar na sua cabeça a ideia de que você está vendo um espírito, principalmente quando falamos de uma casa inteira ou de diferentes cômodos dentro dela.
Até porque, se pensarmos no experimento do God Helmet conduzido pelo Persinger, foi algo muito direcionado à cabeça de uma única pessoa. Esse experimento mostra que talvez sim, se você estiver usando o God Helmet, pode acabar vendo algo que não é factualmente real ou que simplesmente não está ali, sendo apenas uma criação da sua mente. Por outro lado, se você acredita nos fenômenos, pode ser que aquela onda eletromagnética, ao ser emitida diretamente no seu cérebro, não esteja criando nada, mas sim revelando algo que você normalmente não conseguiria perceber. Dito isso, devo afirmar que eu acredito que os fenômenos existem sim. Eles existem, mas nem todos conseguem vê-los da mesma forma que algumas pessoas têm a capacidade de ver. No entanto, em um caso de pesquisa em campo, eu deixaria completamente de lado essa minha crença e faria o que um bom pesquisador deve fazer: esquecer suas próprias convicções, observar de forma crítica e analisar se aquilo que está presenciando é real ou apenas uma criação da própria mente. E galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo demorou para sair porque outubro foi um mês bem complexo e confuso. Eu tive viagens, muitas provas difíceis inclusive, e também fiquei bastante doente. Então, aconteceram várias coisas que acabaram dificultando a minha jornada nos estudos. Provavelmente vocês já devem ter assistido ao vídeo especial de Halloween. Eu não sabia exatamente o que fazer, então decidi simplesmente fazer um vídeo diferente, jogando um pouco de Phasmophobia com os meus amigos, assim como vocês estão vendo agora aqui no fundo, porque lá fora o tempo tá ruim e tem muito barulho externo de obra e tudo mais. Então, né? Eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham curtido, certo? No geral, é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, comentar o que acharam e se tiverem algum artigo que recomendem, deixem nos comentários. Não esqueçam também de deixar o like, assistam o vídeo de Phasmophobia porque ficou muito bacana. Até a próxima, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.